Tudo começa com um esqueleto caído no chão, e sua mestra, Sucubus, sendo assassinada. Até que alguém enfia o escudo na cabeça do esqueleto e arranca sua cabeça. A cabeça do esqueleto vai para perto da mestra dele. Os dois morrem se encarando junto. Um dos caras que os mataram começa a rir. Porém, o esqueleto, pensando apenas em ser mais forte, começa a se mover em direção a esse cara. Quando ele chega lá, vemos que o esqueleto arrancou um pedaço do pé do cara. E o mesmo cara, bravo, esmaga a cabeça do crânio do esqueleto, que se despedaça. Após ser morto, o sistema diz: todas as condições foram atendidas. O esqueleto acorda numa espécie de tumba, se perguntando se isso é realmente real. Ele se questiona se aquele lugar realmente é real, e tem um cara se esgueirando por trás dele, até que seu sistema desperta, mostrando todos os seus dados: saúde 29, força 23, sabedoria 9 e agilidade 18. E aquele encapuzado que estava se esgueirando se apresenta ser uma mulher que fala com ele, chamada Rubia. A Rubia diz que o despertou. Ele começa a se lembrar de um necromante de 20 anos atrás que o transformou em um soldado esqueleto, e afirma que é a primeira vez que ele foi despertado, e se isso realmente é real. A Rubia já fica constrangida por tentar falar com o esqueleto, e obviamente ele não responder. O esqueleto começa a pensar sobre os bandidos locais que há por lá, e que se ela continuar lá, ela poderia acabar sendo morta. Porém, ele se lembra da antiga mestre dele, e muda de ideia, e a pega pelo ombro. A Rubia manda ele assaltar, porém o esqueleto diz que vai protegê-la. Andando por aí num tempo chuvoso, ele pensa como se ele não a proteger, a vida dele não vai ter mais sentido, até porque ele foi revivido. Ele para e percebe algo, que se revela seu sistema mostrando os dados de Rubia, que em resumo ela é um necromante level 1 e é muito fraca. Um detalhe no sistema diz sobre Rubia já sentir um forte sentimento ligado ao esqueleto. A Rubia questiona o esqueleto que já tá na hora dele assaltar no chão. O esqueleto responde que eles têm que se esconder. Os dois, escondidos atrás de uma pedra, conseguem observar duas pessoas em cavalo. O esqueleto começa a pensar sobre seu erro de pensar que eles são bandidos, mas sim mercenário, e dos bons ainda. Os dois descem do cavalo à procura da garota, mas não veem nada e decidem voltar. O esqueleto e a Rubia saem de seu esconderijo. O esqueleto pergunta para a Rubia se ela é fugitiva, mas a mesma diz que ela é herdeira de um lord. Até que uma flecha a atinge no ombro. Quem havia atirado era um dos mercenários, com uma besta. O careca gordão atrás dela diz que seu nome é Ryun e que foi enviada pelo Lorde para matar ela, e que antes dela levar a cabeça dela, ele vai se divertir um pouco com ela. Sim, ele ia fazer coisas à força com ela. Porém, nosso herói esqueleto, com uma pedra enorme, taca na cabeça de Ryun. O esqueleto diz para ela não se preocupar e que vai a proteger, e para eles fugirem logo. Porém, Ryun o acerta com seu martelo na cabeça. O esqueleto, caído no chão, pensa que na segunda chance dele, ele não foi capaz de a proteger e vai morrer em vão. Ele acorda de novo na mesma tumba e no mesmo local, se questionando do que rolou. E a Rubia se apresenta de novo. Ele nota que está tudo do mesmo jeito, só tem uma coisinha diferente, que se mostra ser o sistema mostrando um bônus para ele, que ele pode escolher entre duas coisas. O primeiro é mais afeição com a necromante, e o segundo é mais 40 de resistência a ataque. Eu não sei qual ele escolheu, mas provavelmente foi a resistência. Ele olha para a Rubia e já pensa sobre como agir para proteger ela. Ele a manda esconder atrás de uma pedra, aquela mesma pedra de antes. A Rubia questiona do porquê disso e o esqueleto explica que tem mercenários atrás dela e blá blá blá. Até que ambos ouvem um barulho de cavalos andando muito alto. O esqueleto pede também a adaga de Rubia, e Rubia entrega mesmo. Os mercenários chegam e o da besta desce do cavalo, preparando sua besta e varrendo o local. Porém, ele não a encontra e diz o mesmo. Será que aquela vaca escapou? Guardando sua besta em suas costas, enquanto o esqueleto está deitado com a adaga na mão. O esqueleto atrás do mercenário o mata, e muito sangue se escorre pelo chão molhado, se misturando com a água da chuva. O esqueleto fica contente de ter conseguido tal feito, e o sistema começa a avisar sobre o aumento de nível que o mesmo conseguiu. O esqueleto começa a pensar sobre o Ryun, que só falta ele, até que Ryun o atinge na cabeça de novo com seu martelo. O sistema diz sobre o bônus ter sido ativado, mas o esqueleto no chão ainda tinha recebido muito dano, e assim foi sua segunda morte. Na terceira vez renascido, ele aplica tudo
em agilidade. Ele consegue matar Ryun, mas é morto pelo cara da besta. Na quarta vida dele, ele já estava muito mais forte do que antes. O Ryun, se cagando de medo, já fica desesperado. O esqueleto já avança e consegue enfiar a adaga no bucho de Ryun, finalmente matando os mercenários na quarta vez ressuscitado. A Rubia sai de trás da pedra, aliviada. A Rubia já fica em choque com nosso esqueletão por tal feito. Os dois se encontram em uma caverna, fazendo não sei o que. A Rubia começa a falar mais sobre ela. O pai dela era um lorde do feudo chamado Rai, e a mãe dela havia morrido no parto de Rubia. Certo dia, o príncipe assumiu o trono virando rei. Ele começou a melhorar o treinamento militar e deu títulos de nobreza para a rapaziada que não era muito calma. No meio de tudo isso, todos os lords resistiam à mudança. Então mataram o pai de Rubia. O esqueleto começa a pensar sobre esse rei estar perto de iniciar uma nova guerra, e que logo depois disso vem a ressurreição dos 16 demônios. O esqueleto diz para Rubia não se preocupar, pois agora tem ele a protegendo. Os dois vão embora da caverna, e Rubia sugere ir para um vilarejo próximo dali, e o esqueleto concorda. Quando ambos saem da caverna, Rubia fica animada ao ver neve. O esqueleto diz que neve é só água e leva uma bolada de neve em seguida. Rubia diz que ele é muito sem coração. O esqueleto responde muito seriamente que esqueleto não tem emoções. Os dois sobem uma montanha pelo fato de conseguirem chegar em Yuamblan mais rápido. Rubia fala sobre o esqueleto precisar comprar uma armadura antes para não chamar atenção. Os dois escalam montanhas, escorregam pelas mesmas, até que finalmente conseguem chegar em Yuamblan. Rubia diz que agora é a hora dela o proteger, e que vai comprar uma armadura para ele. O esqueleto fica preocupado, mas Rubia quer saber e se manda para dentro do castelo. Então o esqueleto esperou 1 hora, depois 3 horas, 1 dia, 3 dias. No final da tarde do terceiro dia, o esqueleto nota algo. Era um cara carregando algo e reclamando do líder. Era o corpo de Rubia morto. O esqueleto olha o corpo de Rubia e pensa sobre sua falha de ter protegido. Até que o esqueleto vê 2 caras conversando sobre uma mulher que tinha se auto-matado e que o chefe não parava de o bater por isso. Um dos dois diz que vai procurar por ela, enquanto o outro o chama de doente. Até que ele a acha e larga sua espada e tira seus cintos. Sim, ele ia fazer aquilo com ela morta. Que cara doente. Nosso herói esqueleto o impede empalando o mesmo pelas costas. O esqueleto começa a perguntar do cara sobre o que estava rolando, e ele responde que foi o dono da estalagem que trouxe ela até eles. O esqueleto pergunta quem havia feito aquilo com ela, e o cara responde que foi o líder dos guardas que os ordenou. O esqueleto termina de empalar o cara e o solta para morrer. O esqueleto fecha os olhos de Rubia e se prepara para sua vingança. De noite, vemos que o esqueleto entrou na cidade com o manto de Rubia. Ele vai até o que parece ser a estalagem e empurra o dono para trás. O cara fica todo com medo, dizendo que já contou tudo e que não sabe mais de nada. Nosso prota pergunta sobre o que ele está falando e ele diz sobre o que aconteceu com os 2 homens da organização que vieram atrás da filha do Lorde das Eras. Nosso prota esqueleto não entende nada, nem eu também. Ele começa a desembuchar sobre que a garota foi 3 dias atrás até a cidade e havia sido levada pelos guardas. O cara pergunta se ele estava com ela, e o esqueleto responde que sim e que ela havia morrido, e pergunta do porquê aquilo tinha acontecido. O cara já fica em choque e tenta escapar, porém nosso prota enfia a espada na perna do cara e logo depois perto da cabeça dele. O cara implora por sua vida, mas nosso prota diz para ele falar logo. O cara desembucha e diz que ele entregou ela porque os guardas levam as garotas para o Necron Society como escravas. Uma espécie de cobra roxa surge no pescoço do cara e o mata enforcado, que é revelado que é uma maldição. Nosso prota percebe uma armadura roxa muito linda e vai até ela e a veste, indo embora da loja de armadura. Vemos nosso prota matando um esqueleto. Ele está numa espécie de pequena dungeon, até que ele encontra um esqueleto com um escudo e uma espada. Nosso prota tira o seu capacete e diz que também é um esqueleto e que não quer o ferir. O esqueleto fala algo que é muito estranho, que não tem sentido. O nosso prota percebe que era assim que a antiga mestre dele o entendia. E então ele vai embora à procura de outra dungeon. Mas antes dele conseguir sair, o sistema diz que o chefe da dungeon apareceu e ele mata o esqueleto que nosso prota tinha poupado, como se não fosse nada. Os esqueletos saem correndo, mas no caso eles estão atacando nosso prota ao invés de correr do chefe. Nosso prota habilidoso mata ambos os esqueletos e desvia do ataque do boss. O boss prepara outro ataque enquanto nosso prota se prepara para o enfrentar. Ele consegue
consegue dar uma espadada na perna do boss, porém o boss acerta nosso prota, jogando para bem longe. Nosso prota continua bem graças a ter upado antes e sua armadura. Nosso prota sai correndo para cima desse chifrudo, pula no ombro e fica em cima dele. Enfia sua espada no crânio do esqueleto. Ele sobe de nível pra caramba, ganhando 5 de uma vez, até que o sistema mostra uma quest para nosso prota, que é balançar a espada 10.000 vezes e que dará a habilidade de esgrima level 1. Ele então decide treinar lá na dungeon mesmo, já que derrotou o boss e que também não tinha necessidade de fisiológicas. Muda para um gordinho e 2 mulheres decidindo entrar para dentro da dungeon. Nosso prota tá fazendo a quest, mas está ficando de saco cheio. De repente o sistema avisa intrusos no local. O gordinho entra na dungeon explicando sobre como é a dungeon, e é perigoso para elas como iniciantes, menos para ele, e também fala para elas não se preocuparem, pois tem um saco com poção de cura. A lourinha folgada começa a pensar sobre a de cabelo vermelho, assim como ela já notar que ele tem bastante dinheiro e se aproveitar disso. Porém, a loirinha planeja empalar os dois e roubar tudo. Os três encontram o boss morto junto de vários esqueletos. A loirinha já fica triste por não conseguir empalar eles. Nosso prota fodão já chega lá botando moral. Nosso prota diz que já conquistou aquela dungeon e os manda vazar. A loirinha fica muito brava enquanto o cavaleiro fica se cagando de medo. A loirinha manipuladora faz cara de fofa pedindo gentilmente do cavaleiro para dar um pau naquele cara. O cavaleiro gado então concorda e fala para ele tirar seu capacete, mas no pensamento dele sabe que vai dar merda. Nosso prota tira seu capacete e aquele grupo fica impressionado. Aquele cavaleiro subestima o esqueleto dizendo que é só um esqueleto fraco e se prepara para atacar. O gordinho avança com tudo, mas nosso prota corta as mãos do cara. O cavaleiro fica deitado no chão morrendo de dor. A ruiva fica logo assustada e sai correndo de lá pedindo ajuda. Porém a loirinha lança a faca nas costas da ruiva. Nosso prota acha que ela errou e mira. Nosso prota acha que ela errou a mira e queria mirar nele, e prepara sua espada. A loirinha logo pede pro prota poupar a sua vida, e que na verdade faz parte de uma guilda de ladrões e queria matar os dois logo de início. Nosso prota poupa ela e diz para ela não encher o saco e vazar logo daquela dungeon. Porém nosso prota se lembra que eles também são uma guilda de informação e pede uma informação sobre a Necron Society. Ela diz que é uma informação de alto nível e que tem uma condição. O prota já fica brabo, diz que a condição dela ser poupada já serve para tudo, mas a mulher fala que ele nunca conseguirá a informação se a matar ali mesmo. O esqueleto então concorda e quer saber qual é a condição. A loirinha fala que quer ser aliada dele, até que o sistema mostra uma quest que resumidamente é sobre fazer a loira de aliada, e que à medida que ela subir de rank na guilda, saberá de informações melhores, e para ele tomar cuidado com ela. A loirinha começa a falar que se ele aceitar como aliada, não apenas lhe dará informações, mas também poderá ajudá-lo com seu treino. Nosso prota a pega pelo pescoço e diz que como irá confiar nela, sendo que ela traiu seus aliados e ainda por cima era humanos como ela. Ela diz que é mais parecido com ele do que com aqueles imundos. Ele a solta no chão e pergunta o que ela quer dizer com aquilo. Ela responde que os humanos só a querem pelo corpo dela e não pela que ela é por dentro, e que também era assim como o esqueleto, que não importa o quanto eles olhem para ele, só enxerga como um monstro que tem que ser morto. E depois ela começa a falar sobre a Necron Society, que é basicamente um sindicato que faz entorpecentes, assassinatos por aluguel, tráfico humano e tudo que dá lucro. E é composto por lords de várias partes do reino, e também ninguém sabe quem é o chefe, nem a localização da sede. Ela propõe trazer pessoas para aquela dungeon, e que ele ganhará bastante experiência, e em troca ela também subirá de rank na guilda. Nosso prota diz que isso não importa, mas tem uma pergunta melhor, que no caso, se ela não hesitaria em matar os companheiros humanos dela. Ela sorri e diz que absolutamente não, e que odeia humanos. Então nosso prota diz que ambos têm um acordo agora. O sistema avisa o prota que chegou 3 intrusos. Nosso prota já mata um deles. Quando o arqueiro vai atirar no esqueleto, a loira joga a faca no arqueiro. Porém, o último restante chuta as costas da loira e se prepara para matar. Só que nosso prota salva o dia. O sistema avisa que o esqueleto subiu de nível, com esgrima level 4 e afinidade de 19% com a dungeon. Ele começa a pensar em como está subindo de nível devagar, mas a loira o chama para dar uma olhada em um negócio. Ela mostra os itens que conseguiu naquela semana. Ela fala para ele nem começar com aqueles papos de companheiros humanos, porque no fim todos aqueles que ela atrai são todos criminosos e que eles cometem de roubo até estudo. Tô falando estudo pro YouTube não embaçar e também, mas é basicamente fazer coisas à força. Nosso prota pega o livro do chão, que é sobre magos, e diz que magos só existe se nascer com dom de magia.
Ao fechar o livro, o sistema mostra que a sabedoria dele aumentou. Ele cai no chão e a loira fica confusa. Ele começa a pensar em como ele leu todos os livros, mas apenas 2 aumentaram sua sabedoria, que é um status difícil de subir e que ambos são do mesmo autor. A loira carinhosa vai pro lado dele e sugere que pode ir pegar mais livros na vila. Nosso prota diz que tá tudo bem, mas quer saber quais outras dungeons tem por lá. A loira começa a falar de 3 dungeons que tem 1 semana de distância de onde eles estão. O esqueleto começa a pensar que aquela é uma dungeon de rank F, e que o próximo passo é uma de rank E. Ele nota que a loira dormiu no colo dele, mas como ele é Sigma e Alpha, ele sai para ir treinar uma esgrima. Porém, ele se sente cansado. Não sei como, sendo que ele é um esqueleto, mas no fim ele dorme. O sistema diz que ele passou 182 noites na dungeon, e que está com afinidade com ela em 20%, e que ele está sucumbindo à natureza humana, e a dungeon está tentando devorar ele. Ele acorda e se depara com a sua mestre, Sucubus. A mestre dele o abraça e diz que está tudo bem, e que não devia acordar ele desse jeito, e ele o leva para algum lugar. A loira acorda de seu sono, mas não encontra o esqueleto. A mestre do nosso prota começa a contar uma história enquanto ele fica deitado no colo dela, e que ele não acredita que tudo foi um sonho. Ela guarda seu livro e pede para o esqueleto terminar de contar a história do sonho dele. A loira, cujo nome é Rena, começa a procurar por nosso esqueletão. Porém, soldados aparecem com o capitão dizendo para eles que vão pacificar essa dungeon, que inicialmente era para iniciantes, mas tem 6 meses que tem pessoas sumindo lá dentro. A Sucubus entende sobre a história e pergunta se vai deixar a Rena morrer assim, como ele a deixou morrer. O sistema aparece e diz que tem um intruso na dungeon. A Rena encontra o nosso prota parado olhando para o nada, e aparentemente aquilo era um sonho ou algo do tipo. O esqueleto se levanta dizendo que vai protegê-la e ataca a Rena, quase a matando. Uma flecha quase acerta a Rena. Vemos que é o pelotão dizendo que os encontraram. Uma chuva de flechas começa a ser tirada em direção de Rena, e ela pede para ele voltar ao normal. A Sucubus pergunta o que o esqueleto está fazendo, e ele diz que vai evitar que ela seja ferida. Até que aparece Rubia perguntando o porquê ele deixou ela morrer, dizendo que ele ia proteger. As duas começam a gritar dizendo que ele é fraco e que tudo é culpa dele, até que chega um cara que eu achava que era o capitão, para um cara em cima do cavalo, dizendo pro capitão de verdade que acharam os alvos. Nosso esqueletão está meio que perdido em uma água e querendo apenas ser mais forte. A Rena olha pro prota, vendo que ele não acordou ainda. Ela pega uma corda e pensa sobre uma carta na mão. Os soldados vão pra cima com tudo e é revelado o que a Rena tinha planejado era uma bomba e joga para perto dos soldados. Ela faz uma grande explosão na dungeon. Uma flecha pega de raspão no braço de Rena. Nosso esqueletão se levanta. Um dos soldados diz para se livrar do esqueleto primeiro e o outro soldado prepara sua besta. Nosso prota acorda com a Rena em cima dele. Vemos que ela havia entrado na frente do nosso prota para ele não morrer. O soldado briga com o cara dizendo que era para capturar a bruxa viva. A Rena pergunta pro soldado se ele não está sentindo cheiro de algo. O soldado olha para baixo e vê uma faísca. Vemos que essa faísca leva para um monte de barril com muita bomba. Uma explosão enorme ocorre. No caso, esse gás é venenoso. Nosso prota carregando a Rena sai correndo daquele local, enquanto 2 guardas tentam impedir o caminho dele. Ele passa a faca nos 2 rapidamente e nosso esqueleto pergunta do porquê Rena não havia fugido. Ela diz que é porque é parceira dele. Ele sai da caverna e pensa que vai primeiro cortar as hastes da flecha e atacar em um local seguro. Ele ouve alguém dizendo que achava que havia um necromante de alto nível, mas estavam exagerando. Então nosso esqueletão toma uma espadada no bucho e vemos que foi esse cara que a viu atacada. Esse cara fala com o velhote falando que ele achava que eles eram mais fortes, e o velho fala que havia pensado que ela era uma necromante muito forte. Porém, aquele cara olha pro velho com cara de bunda e o velho fica assustado. O velho pega uma adaga e pensa sobre seus pecados deles e que deve se automatar. O cara diz que vai se retirar e que não mandou ele se automatar e que vai deixar a mulher lá pro velho castigá-la. O prota se levanta segurando firme sua espada e nosso prota ataca mesmo pensando que não consegue vencer. Porém, um carinha desvia. Os soldados saem da dungeon todos fracos e o velho dá uma bronca neles. Começa a vir um estrondo do nada e o sistema mostra pro esqueleto que uma habilidade avançada foi usada e que ele tem um level mais baixo do que o oponente. Nosso prota cai no chão sem forças. O cara vai até Rena e pensa sobre ela não ser o necromante de alto nível, já que o lacaio dela conseguiu se mexer mesmo ela estando ferida. Ele se prepara para matar de vez, porém nosso prota avança por trás e desfere um ataque. Porém a espada do prota quebra
O cara se prepara para o atacar e o acerta em cheio na barriga do esqueleto. Ele acorda assustado, procurando por Rubia, mas se vê com a Rena deitada no colo dele. Nosso prota fica confuso, pensando que nunca mais verá Rubia de novo, e que Rena realmente é uma necromante enquanto o sistema está sendo aberto. O sistema mostra que ele já morreu 5 vezes, ganhou level máximo de afinidade com a necromante, e ganhou um bônus de pelo bem do necromante para o amor de necromante. O sistema mostra que esse amor de necromante não é tão útil para o combate. Em resumo, melhora a relação com qualquer necromante. O esqueleto veste sua armadura e diz que os dois estão de partida. Ele pensa que quanto mais fica naquela dungeon, mais a afinidade aumenta, que deixa ele alucinado. Nosso prota diz que vão para dungeon, cemitério árido subterrâneo, mas Rena diz que eles têm que ir para as ruínas de Jazigo Aracnídeo, pois a dungeon que ele havia falado foi esterilizada. Que em resumo, não se vê nenhuma formiga lá. Nosso prota pergunta sobre cavaleiros com roupas azuis e símbolos em formato de leão. Ela fala que eles são uma organização de templários muito forte em segundo rank de todos os cavaleiros. Ela diz que o líder deles é um dos 4 espadachins que tem habilidade muito forte com a espada de todo o império. O nome dele é Vatiene. Sim, meus amigos, aquele cara que nosso prota enfrentou é o líder dessa rapaziada. A Rena fala que antes dele ir para a cidade, ela quer comprar algo. Nosso prota pergunta do porquê e ela fala que quer antídotos, bombas incendiárias e um monte de coisa. E que também quer tomar banho, já que faz muito tempo que não toma. Nosso prota pensa que só pensou em si mesmo esses dias e diz que tá tudo bem. Ameaça o dia e nosso prota se pergunta se era aquela cidade mesmo. Ela responde alegre que é e que é uma das cidades com um monte de loja boa. A cidade se mostra ser Yuba. O prota se lembra do que ocorreu. A Rena diz que pode ir sozinha se ele não se sentir confortável. Ele diz que não e que não vai deixar sozinha. Então ela diz para ele esperar um segundo e coloca uma capa no nosso prota. Ela diz que ele não precisa, só queria ver ele usando mesmo. Enquanto o velho fala para eles entrarem e ter que pagar uma taxa. Ela se segura no braço do nosso prota e diz que veio com o marido dela. Na cidade, ela para e diz e tá sentindo um cheiro de entorpecentes muito forte vindo dali. A Rena diz que eles têm que procurar mais hospedagem, já que tem muita gente olhando torto para eles. Um cara se esgueira os olhando. A Rena começa a falar com a mulher que quer comida e um quarto. A mulher percebe que nosso prota tá olhando muito para aquela mulher e dá em cima dele, dizendo que ele quer mais do que um quarto e uma refeição. Enquanto Rena fica brava e ele olha com cara de confuso sem entender nada do que tava rolando. Nem eu também. No dia seguinte, a Rena diz que se sente tão bem depois de um bom banho e uma boa noite de sono. Na loja, a Rena fica impressionada por eles não terem bombas e antídotos e diz que eles já venderam tudo. O vendedor os desprezam, mandando eles vazar, e que eles não são bem-vindos ali, e que não tem nada para ele os vender. A Rena fica muito brava e diz que é melhor eles saírem. O cara que está seguindo os dois logo aparece, porém nosso prota descobre e coloca a espada no pescoço dele. Vemos que ele era o ferreiro que estava na entrada da cidade. O ferreiro vai para frente e diz para eles o seguirem, pois será perigoso se eles ficarem por lá na cidade por muito tempo. Ele chega a uma espécie de bar e o ferreiro bebe vinho, enquanto o prota pergunta o porquê ele os trouxe ali. Ele começa a perguntar se eles estão indo para a ruína Jazigo e se eles precisam de bombas e antídotos. Ele diz que eles não venderão para eles mesmo que eles tenham em estoque. Ele continua dizendo que o Lorde de Ublan e os guardas estão criando aranhas. Ele diz que nem sabe por que disso, e também a cidade está morrendo, e que depois que o último Lorde morreu, suspeitamente, o novo Lorde indicado substituiu bons guardas por guardas corruptos e imundos, e que desde então os entorpecentes começaram a se espalhar pela cidade e deixar todos viciados, e que as pessoas venderam suas terras e casas por quase nada, para poder comprar mais entorpecentes. E o Lorde aceitou de boa tudo isso. Qualquer um que desobedecer o Lorde ou questionar é levado para a Toca das Aranhas, e que a esposa dele foi uma das vítimas. Nosso prota pergunta do porquê ele está contando tudo isso para ele agora, e o ferreiro responde que é para ele se vingar por ele. Nosso prota pergunta do porquê deveria fazer isso, e ele fala que a armadura que o prota está usando foi ele que fez. Então nosso prota se lembra que ele foi um dos caras que entregou Rubia para os guardas. Ele diz que sempre foi um covarde e que não podia fazer nada sobre Rubia, até porque ele é um homem velho. Ele diz que agora mesmo eles devem estar levando criminosos para a Toca das Aranhas, e tem um negócio para ele queimar eles e as aranhas juntos. Então ele mostra uma tal de chama Grasmere, e que é uma chama que nunca se apaga. Vemos 2 guardas e vários criminosos algemados. Os dois se encontram na ruína Jazigo, enquanto a Rena segura uma arma que eu nem sei o que é. Temos o flashback do ferreiro explicando para os dois que aquela é uma arma que permite usar aquela chama que nunca se apaga e que pode durar décadas.
Entrando na ruína, vemos muita teia de aranha. Aliás, que parte tão bonita, mano. Eu acho que... não sei não, hein. Nosso esqueletão fica confuso do porquê está tudo tão quieto. A Rena pergunta sobre o que a Rubia significava para o nosso prota. E ele disse que não significava nada. Rena disse que ela disse que estava comprando aquela armadura para alguém especial. A Rena chama de novo o prota, dizendo que tem algo que ela quer dar. Se mostra-se tipo um pingente. O esqueleto pergunta do porquê ela está dando aquilo para ele. E ela diz que não está dando aquilo, está só emprestando. E que aquilo é muito especial para ela. Até que cai uma gota no capacete do prota e ele olha para cima para ver o que é. E tem uma aranha gigante se babando em cima dele. Uma teia muito forte segura no pé da Rena e ela leva para cima. Nosso prota corta a perna da aranha e outra aranha se esgueira atrás do prota, sem ele perceber. Dá uma patada nele e fica em cima dele. Ele enfia a espada na cabeça da aranha, a matando. Porém, ainda tem vários olhos de aranha o observando. Nosso prota fica matando várias aranhas, até que elas começam a cuspir teia pegando no pé do prota. Ele tenta cortar a teia, mas a espada gruda na mesma e a prende. Todas as aranhas cospem muita teia e o prende. Quando a garra da aranha está prestes a acertar, a aranha começa a se queimar. Vemos que é Rena com aquela arma de fogo. Ela começa a meter fogo nas aranhas tudo e as outras começam a fugir. Um monte de aranha começa a pegar fogo. O sistema começa a pitar dizendo que nosso prota subiu muito de level. A Rena começa a perguntar como ela se saiu e que não tem ninguém que se compare à esposa dele. Porém ela cai no chão. Vemos que ela foi picada no pescoço. Corta a cena para um guarda meio que espantando a aranha, parece ser o boss ali. Nosso prota olha para a cena e pensa sobre eles terem um antídoto. Um cara começa a falar com a aranha para se acalmar, senão eles vão queimar todos os ovos dela. Nosso prota começa a reparar no líder dos guardas, mandando no escravos. Nosso prota pega um dos novatos que estava lá na frente do líder dos guardas. O esqueleto pede um antídoto em troca da vida do guardinha. O líder começa a rir e pergunta pro prota se ele sabe quem ele é. Ele começa a falar que alguns meses atrás uma garota foi morta atrás de uma armadura. Nosso prota responde que ele está usando aquela mesma armadura. O líder sorri e pergunta se o que ele está fazendo é vingança e se ele é estúpido e que a Rubia não foi a única. Nosso prota mata o refém e parte para cima deles. Porém, alguém joga uma garrafa de vidro com ovos dentro dele. A boss-aranha já fica saliente e enfia a garra no nosso prota. Até que uma explosão de fogo ocorre. Vemos que é o nosso prota, aquele trambolho de fogo, se cobrindo de pó que não queima. Nosso prota começa a jogar fogo na direção deles e várias aranhas vêm por cima. Ele mete fogo em tudo que é direito. Nosso prota se depara com o líder dos guardas, pedindo para ele o poupar, mas nosso prota quer nem papo e joga fogo para cima dele. Porém, por algum motivo, nosso prota cai no chão derretido. Nosso prota acorda com o Rena dormindo ao lado dele, naquela dungeon. A Rena pergunta o que tá rolando. Nosso prota diz que eles vão para Yuba. Acontece tudo de novo. Eles encontram o ferreiro e blá blá blá. Só que quando o ferreiro entrega o pó de retardante contra o fogo, nosso prota ataca na cara do ferreiro e apronta aquela arma pro ferreiro. Ele pega o ferreiro pelo colarinho e diz que aquilo só vai fazer ele não sentir o calor do fogo. E também o prota quer saber do porquê ele quer o matar junto com eles. O ferreiro pergunta se ele realmente é humano. O prota pergunta como ele sabe disso. Ele diz que é ferreiro há 50 anos e sabe quando é outra coisa usando uma armadura. Ele diz que um ser maligno como ele tem que morrer fazendo um ato de bondade. A Rena diz para matar logo, mas nosso prota diz que vai deixar ele vivo, já que ele está à beira da morte. E querendo ou não, ele vai matar aqueles guardas. Nosso prota percebe uma espada e a pega. O ferreiro diz para ele não pegar, que demorou anos para fazer e que não tá vindo. Mas nosso prota, sem querer saber de nada, aponta a arma pro ferreiro e diz que já tá pago pelo fato dele ter o tentado matar. Eles chegam na ruína de jazigo e nosso prota paga a Rena, pensando sobre como já fez ela morrer várias vezes por ele. Nosso prota começa a tacar fogo na ruína sem querer saber de nada. Os guardas chegam confusos com o que tá rolando ali. O líder dos guardas começa a falar sobre quem é ele e pergunta se o prota gosta de ovo, com uma garrafa de ovo de aranha atrás dele. Nosso prota diz que não e passa a faca nele. Os guardas começam a ir com tudo pra cima do prota, mas ele, sem nem querer saber de nada, taca fogo neles. Quando o prota menos espera, o líder pega ele de surpresa e corta sua arma de fogo. O líder diz que o erro do prota foi ter queimado os ovos dela, e que se ela não obedecer ele, ele vai se livrar do último ovo dela, e pede pra ela atacar o prota. Ela vai pra cima tão rápido, mas nosso prota consegue ficar bloqueando os ataques dela, com certa dificuldade, até que ele cai no chão e a aranha se prepara para o matar. Ele vê que é aquele frasco de fogo e pensa algo. Ele vai com tudo pra cima daquele frasco, porém seu capacete voa longe. A aranha percebe um pedaço dela voando, pegando fogo. Vemos que nosso prota cobriu a espada dele com fogo, fazendo um saposo muito foda. Aliás, que ideia muito boa, mano, na moral.
Nosso prota, com sua espada de fogo, avança pra cima da aranha, todo fodão, e a mata. O líder aproveita que ele tá com guarda baixa e vai pra cima do prota. Porém, o prota corta a mão do cara fora. Nosso prota olha para o líder e diz que está aliviado pelas chamas estancarem o sangue dele, para ele cumprir sua promessa de matar ele com a pior morte que ele conseguir. Ele esbarra em um pouco de fogo e começa a se espalhar pelo corpo todo dele. Porém, ele escorrega uma pedra e cai em cima de um grande espinho com todo o seu corpo pegando fogo. Nosso prota olha e pensa como isso realmente é uma maneira muito boa de morrer. Ele larga a espada no chão por ela ser muito perigosa de manter, até que atrás dele aquela aranha aparece. Quando ela ia atacar o prota, ela na verdade pega seu ovo. Ela cai no chão junto do ovo, que se transforma no rubi. O sistema mostra que ele ficou muito forte, resumidamente. Nosso prota sai da dungeon com um saco e se depara com a Rena com cara de bravo. Ela começa a brigar com ele, dizendo que se sente traída e que não entende como ele entrou sozinho sem ela. Nosso prota dá um saco cheio de ouro pra ela e ela fica mansa na hora. Ela pergunta pro nosso prota aonde eles vão agora, e ela responde que vai levar ele pro filial da guilda dela. Eles vão pra um lugar cheio de criança cocuda brincando, e todas as crianças, quando veem, vão abraçar. Dentro da guilda, ela começa a tomar um chá com o diretor enquanto nosso prota tá dando no crânio. O diretor se apresenta dizendo que seu nome é Lime e que é diretor daquele orfanato. Até que alguém começa a gritar e o diretor diz que é melhor deixar a conversa deles para mais tarde. Vemos que é uns caras puxando o braço de uma garota dizendo que ela fugiu e brigando com ela. O diretor diz para primeiro soltar a criança para eles conversarem melhor. O Ruivo diz que ela era de um formato ali perto e que ela acabou fugindo e que tem um conde que financia aquele orfanato e pegou o gosto por aquela guria. O diretor diz que tem de tudo, mas se ele continuar tratando ela assim, ela vai acabar fugindo de novo. A mulher começa a falar que não está interessada na filosofia dele e que é melhor ele esquecer tudo e entregar logo a criança. O Lime diz que não vai aceitar isso enquanto ela estiver no formato dele, e que ele não dirige aquele orfanato para que porcos imundos como eles usem as crianças apenas como objetos. A mulher fica muito brava e manda os dois matar o Lime. Quando os dois estão prestes a acertar o Lime, ele faz um negócio verde gosmento com os caras que eu não entendi como rolou. Ele joga esse ácido para cima da mulher e já sabemos o que aconteceu com ela. Ele olha pro nosso prota e diz que vai se apresentar de novo, que o nome dele é Slime e é diretor filial oeste da guilda TIT. Bem, rapaziada, esse foi a parte 1 do manhwa, que eu esqueci o nome, mas alguma coisa a ver com esqueletão. Vou chamar de esqueletão de ReZero, porque tem quase o mesmo poder do que o Subaru de ReZero, né? Mas então, rapaziada, tá tendo uma guerra aqui no meu estado e também não vai ter vídeo semana que vem, só depois da que vem, entendeu? Porque eu vou viajar essa semana e não vai ter como fazer vídeo. Talvez, eu não sei como é que vai ser as coisas. E também era pra sair 1 hora de vídeo, mas infelizmente eu só consegui fazer 30 minutos, porque a cada 3 dias eu consigo fazer 30 minutos de vídeo. E tipo assim, passando o dia inteiro no computador. Então por isso eu peço que você se inscreva, deixe o like, comenta alguma coisa. Se você gostou, pede parte 2. Também quero saber se vocês querem que eu deixe efeitos sonoros, ou se eu tiro, ou se eu diminua. Falei. Mas enfim, rapaziada, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E fui!